Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. E hoje vamos falar sobre uma arma poderosa que está nas mãos da humanidade. E essa arma é a palavra, aquilo que nós falamos. Okay? Aquilo que nós falamos muda a história, muda a nossa história, muda a história de pessoas. É capaz de mudar a história de uma nação, de uma civilização. Por meio das palavras se começam guerras, acabam-se guerras. Começam relacionamentos de casamento e terminam-se casamentos. Por meio de palavras afirma-se o amor aos filhos ou afirmam-se coisas que ficam para sempre marcadas de forma negativa nos filhos. Por meio também da ausência de palavras, isto também é importante, muita coisa acontece também. Okay? Muita coisa boa ou má acontece. Por meio da ausência de palavras de afirmação, contribuímos para um crescimento deficiente da identidade dos nossos filhos. Deixamos de marcar uma posição por meio de uma convicção que é necessária a determinado momento em favor de alguém. Ficamos calados por benefício próprio. Ficamos calados muitas vezes para transmitir a boa notícia que há em Jesus, que permite a salvação e o relacionamento com Deus. Então aquilo que falamos ou aquilo que deixamos de falar é absolutamente vital. Por isso precisamos de avaliar a forma como nós falamos. E aquilo que eu quero trazer hoje é exatamente uma forma de nós avaliarmos as coisas que nós falamos. Uma ferramenta para avaliarmos o nosso discurso, aquilo que sai das nossas bocas. Então vamos a Efésios, capítulo 4, versículos 29 até 30, mas para já leremos só o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Okay? Então Paulo está a dizer para não sair da nossa boca palavra suja. Suja no sentido de podre. Okay? Palavras torpes, sujas, que não acrescentam, como nós vamos ver a seguir, pelo oposto daquilo que temos que fazer. Então há um hábito que temos que deixar, como temos visto ao longo destes dias, para o nosso desenvolvimento, amadurecimento pessoal e diante de Deus em amor ao próximo. Então, palavras sujas devem ser deixadas e nós vamos ver o sentido destas palavras sujas pelo seu oposto positivo, tá bom? Então, antes de vermos o oposto positivo, eu quero destacar aquilo que Paulo coloca como enfático. Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Então, nós temos aqui exclusividade dos dois lados. Nenhuma palavra suja, nem uma, zero de palavras sujas. E unicamente, ou seja, só e mais nada, palavras que forem para edificação. Tá? Então, Paulo está a dar uma ênfase bastante forte aqui nesta questão do hábito daquilo que sai das nossas bocas. Então é para abandonar completamente palavras sujas e para procurar focar-se intencionalmente, com preocupação, com zelo, palavras que edificam. E quais são as palavras que edificam? São as palavras que acrescentam, são palavras que constroem. Okay? As palavras sujas são palavras então que destroem, que trazem destruição. Trazem destruição a relacionamentos, trazem destruição na saúde emocional de uma pessoa, trazem destruição na vida espiritual de alguém, trazem situações de desgaste, de conflito, trazem frustração, trazem decepção. Então, são essas palavras que nós temos que procurar abandonar. E apenas aquelas que constroem, que edificam. E depois Paulo vai dar mais uma dica. Essa palavra deve ser contextualizada, conforme a necessidade. Okay? Então, há momentos para falar e há momentos em que não é para falar. Okay? E há palavras que são para ser ditas consoante as carências das pessoas que estão à nossa volta. Okay? Carências, necessidade. É isto aqui que Paulo está a dizer. Então, nós vamos falar quando é necessário. Quando não for necessário, nós ficamos calados. Okay? Ficamos calados. Quando necessário, nós falamos. E quando é que é necessário falar? Quando nós vemos alguém que precisa que lhe seja acrescentada alguma coisa, precisa ser construído. E aqui isto não quer dizer que é só falar coisas boas, ok? Isto é muito importante frisar. Não é só falar coisas boas, não é só elogiar,
Mas a crítica também serve para edificação, ok? Uma crítica bem colocada, cá está o ponto, conforme a carência, conforme a necessidade. Então, a crítica também constrói. Às vezes temos que chegar ao pé de pessoas e mostrar-lhes que determinado comportamento, determinada motivação não está correta. Não reflete amor a Deus, não reflete amor ao próximo. Então, nós devemos ter esta consciência de que palavra boa para edificação pode incluir também, às vezes, palavras duras. Agora, palavra dura não significa que não seja feita com graça, com amabilidade e com bondade. E é esse o terceiro parâmetro para avaliarmos o nosso discurso. Assim, transmita graça aos que ouvem, que transmita bondade, que transmita amabilidade, que transmita alegria. Ou seja, que revela que nós amamos a pessoa. E este é o ponto. Aquilo que nós falamos, para ir ao encontro das necessidades das pessoas e das carências delas, deve revelar que nós as amamos. A pessoa tem que se sentir amada. A pessoa, às vezes, pode não compreender à primeira, mas nós devemos afirmar que tudo aquilo que falamos, e quando eu digo afirmar não é só verbalmente, mas toda a forma como nós comunicamos, verbal e não verbalmente, no relacionamento com a pessoa com a qual estamos a lidar, tem que comunicar amabilidade, tem que comunicar amor. Se não houver este meio de transporte, que é o amor, naquilo que são as nossas palavras, vamos destruir. Okay? Se a motivação não for esta, vamos destruir. E às vezes, mesmo tendo a intenção de amar, acabamos por não contextualizar bem as coisas, acabamos por não ir ao encontro de uma carência real, mas daquilo que nós achamos. Então acabamos por trazer destruição, ok? Mesmo com boas intenções. Agora, isto são parâmetros que nos vão ajudar bastante. Esta questão de perceber a carência também é fundamental no quê? Para nós avaliarmos se aquilo que estamos a dizer é pensar no outro ou é pensar em mim, ok? Será que aquilo que eu estou a falar é segundo a necessidade do outro ou é segundo a minha necessidade? Então nós vemos aqui também que devemos de falar muito mais aquilo que o outro precisa do que aquilo que eu preciso. Porque quando eu começo a entrar numa do que eu preciso, eu começo a entrar em exigências e mais facilmente eu atravesso a linha do discurso para a destruição do outro, para a minha própria construção. Estão a perceber? Isto é extremamente importante. Então, primeiro, o que for bom para construir. E o que é bom para construir? É aquilo que vai ao encontro da necessidade do outro. E tudo isso deve ser feito com o objetivo, deve ser comunicado dentro desse espírito para que seja percebido que é em amor, em bondade e em alegria. Okay? Então é assim que nós devemos conversar, é assim que devemos avaliar o nosso discurso. E agora indo rapidamente ao versículo 30. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esta é a preocupação que tem que estar sempre presente em todos os hábitos, ok? Nós falámos lá atrás, se quiserem depois podem ir consultar os devocionais onde falámos disso. A nossa preocupação deve ser viver de acordo com a vocação para a qual fomos chamados. Sempre, sempre, sempre. Se não fizermos isso, vamos entristecer o Espírito de Deus. E aqui nós vemos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa. Então temos aqui a divindade e a pessoalidade de uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo. E é possível entristecê-lo, deixá-lo triste, no sentido de que, ao não vivermos em amor por meio destes novos hábitos que revelam a nova natureza que está em nós, permitindo que a velha natureza, a velha forma de pensar, de ler a realidade, de interagir, continue a vir ao de cima, nós não estamos a corresponder àquilo para o qual nós fomos chamados. E nós fomos selados, diz o texto. Somos protegidos. Temos esta identificação, este selo, esta marca, este guardar do Espírito. Para quê? Qual é o propósito? A perseverança, o dia da redenção. Então nós temos este selo, temos esta proteção, esta garantia de que nada nos arrancará. Não deixaremos nunca de ser propriedade de Deus. Okay? Isto é um consolo, ao mesmo tempo é uma chamada de atenção, simultaneamente é um consolo. Uma chamada de atenção porque deve ser a nossa preocupação em tudo o que fazemos, neste abandono de hábitos e nesta aquisição de novos hábitos. Ao mesmo tempo é um consolo porque sabemos
que a nossa perseverança não está baseada no nosso desempenho, ok? Não está baseado nas nossas conquistas e nas nossas quedas, mas é exterior a nós. É por um amor que é incondicional, que é derramado em nós pela graça. Por isso o Espírito de Deus vai nos preservar até ao fim. Por isso temos uma motivação muito maior por resposta em amor a este amor, abandonar alguns hábitos e adquirir outros. Então que possamos, movidos pelo amor do Espírito, pelo amor do Deus triuno dirigido a nós, amar aqueles que estão à nossa volta. Okay? E uma dessas formas de amar é pela comunicação. A forma como falamos para a edificação, segundo as carências que identificamos nas pessoas que estão à nossa volta e sempre com este intuito de sermos percebidos como amáveis e amorosos. Então avalia a forma como tu tens falado. Procura perceber como tens falado com a tua esposa. Se tens explodido em palavras que destroem muitas vezes, nós sabemos que estamos a dizer uma coisa errada. Temos consciência que estamos a dizer, mas ainda assim, para picar, por vingança, por orgulho, permanecemos naquele discurso. Avalia como tens falado com a tua esposa, como tens falado com os teus colegas, com os teus filhos, como tens falado com os irmãos da igreja. E procura falar menos de ti e ir mais ao encontro daquilo que os outros precisam. Este é um excelente hábito que podemos adquirir, muito difícil, mas que revela maturidade. Então que Deus nos ajude, nos abençoe e até amanhã.